Olá, bom dia. Estamos a começar mais uma edição do programa Visão Disruptiva. Hoje nós vamos falar sobre liderar para causar impacto por intermédio de soft skills. Antes de fazer a apresentação das minhas convidadas e da minha plateia, vou fazer um breve enquadramento para você que está em casa a nos assistir, de modo a compreender um bocadinho mais sobre a temática de hoje. Liderar para causar impacto por intermédio de soft skills. Desenvolver e nutrir competências interpessoais são essenciais para as lideranças. Mas como é que a ênfase na utilização dessas mesmas competências pode beneficiar as organizações? Nos últimos tempos, tem havido debates e conversas crescentes em torno dos benefícios das competências interpessoais. As lideranças como competências essenciais de que os líderes necessitam cada vez mais. Os acontecimentos de 2020 suscitaram maiores demonstrações de empatia, trabalho em equipa e resolução de problemas. Mas será que a obtenção correta dessas competências mais interpessoais pode trazer dividendos a longo prazo? E será que precisamos de valorizar mais estas competências nas nossas organizações? Bem, está aqui lançado o debate, a conversa. Para tal, temos 3 grandes profissionais do nosso mercado que vão nos ajudar a compreender sobre esta importante temática. A plateia, sejam todos bem-vindos e muito bom dia. Bom dia. Bem, eu começo pela minha direita. A minha convidada é a Elizabeth Marques de Oliveira, que veio aqui hoje, disponibilizou-se para poder estar aqui conosco e abordar sobre este tema. Seja bem-vinda, Elizabeth. Obrigada, bom dia. Neide, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, é sempre um prazer partilhar e receber conhecimento. Obrigada pelo convite e desejo muito sucesso à vossa iniciativa. Obrigado, Neide. Elina Rocha, seja muito bem-vinda e muito obrigado. Obrigada e bom dia a todos. Bem, indo direito ao ponto, para não perdermos mais tempo, porque acho que temos muito para falar, como é que as competências interpessoais podem beneficiar as organizações? Posso começar por ti, Elina. Ok, ótimo. As competências interpessoais beneficiam bastante as organizações, tanto aqui na moral das equipas, na retenção dos talentos, motivação e até mesmo na cultura organizacional, porque a cultura organizacional de uma empresa é, acima de tudo, os comportamentos que são vividos no dia a dia, não tanto a componente técnica do que é feito e como é feito para a operação da empresa, mas acima de tudo das competências comportamentais. Nós vemos a nível dos recursos humanos que às vezes a falta de competências interpessoais por parte da gestão da empresa tem um impacto negativo naquilo que é até a produtividade, a retenção dos talentos, a ascensão das pessoas para posições ou de gestão ou de especialistas. Então tem um grande impacto naquilo que pode ser o sucesso de uma organização. Será que as competências interpessoais têm sido sobrevalorizadas em detrimento das competências técnicas, de acordo à abordagem que acabaste de fazer aqui? Eu acredito que deve existir um equilíbrio entre as duas e também temos de ter em consideração a fase em que a empresa se encontra. Se é uma nova empresa, se é uma empresa que já está há mais tempo no mercado, a estrutura da empresa para depois entendermos em que fase a empresa se encontra e qual é a relevância que devemos dar tanto às competências comportamentais como às competências técnicas. Eu não acredito que exista uma sobrevalorização porque isso é muito específico a cada uma das realidades. Vou tentar aqui dar um exemplo. Uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado, que já está bem consolidada, que o seu negócio, a sua operação quase que funciona de forma automática, pode dar muito mais relevância às competências comportamentais, porque a parte técnica e operacional já está quase como assegurada, já é uma máquina bem oleada. Já uma empresa nova no mercado é normal que dê um pouco mais de ênfase à parte técnica e operacional, porque está a tentar consolidar-se no mercado. Então é necessário fazermos esta diferenciação. Doutora Neide, de que maneira as competências interpessoais
pode beneficiar as organizações naquilo que é a sua visão? Um bocadinho daquilo que já disse a Elina, beneficia porque ela traz proximidade das pessoas. É uma competência que é exercida nas pessoas e obriga que a liderança esteja próxima delas. Estamos a falar de uma comunicação assertiva, de uma escuta ativa, estamos a falar da colaboração, Sim. estamos a falar de trabalhar em equipa e Sim. isto não acontece sem haver esta proximidade. E o que é que gera a proximidade? Gera confiança. Até a confiança nos momentos em que eu possa estar incerta sobre alguma situação que eu tenha que fazer, sobre algum projeto, eu tenho a liberdade de dizer não entendi, pedir aconselhamento, pedir mentoria, porque entretanto eu tenho uma pessoa que está próxima, empática, está perto de mim e sei que vou ter suporte desta pessoa. No final, se esse comportamento for cumulativo em todas as lideranças, a empresa ganha, as pessoas ganham e há sempre um progresso não só dos resultados da empresa, mas também há um progresso na carreira e na progressão das pessoas. Ok. Elizabeth Marques, tens uma posição contrária da Elina e da doutora Neide, ou nem por isso? Olha, nem por isso. Eu vou concordar com aquilo que já foi dito. Não é? É importante, não é, olharmos sempre para essa competência, porque atualmente as pessoas emocionalmente estão um bocadinho desmotivadas, encontra-se muito no mercado. E é preciso que as pessoas veem-se dentro de uma organização mais saudável. E as relações interpessoais influenciam bastante para a saúde de uma determinada organização. E é uma competência que motiva bastante. As pessoas sentem-se em casa, sentem-se a trabalhar no meio familiar e isso influencia bastante nos resultados da empresa, claramente. Elina, no contexto atual, onde as demandas são constantes e a incerteza é prevalente no nosso mercado de trabalho, existe um estilo de liderança que um líder deve adotar para encontrar resultados ou para encontrar sucesso naquilo que é a estratégia da organização? Eu acho essa pergunta muito interessante porque é quase como se nós estivéssemos constantemente à procura de uma fórmula certa para todas as situações. E, no meu ponto de vista, se eu for identificar um estilo de liderança que pode ser, se calhar, o mais ajustado a diferentes realidades, é a liderança situacional. Porque esta requer que a pessoa se adapte a diferentes situações, diferentes contextos. No entanto, é importante realmente fazer uma leitura não só do estilo de liderança, mas de quem nós somos como pessoas. Porque antes de ser líder, eu sou a Elina. E de nada adianta eu tentar identificar-me ou adotar um estilo de liderança que não está alinhado com a pessoa que eu sou, com os meus valores. Vai ser muito forçado, não vai ser autêntico e isso vai acabar por resultar aqui num conflito. Pode ser interno e este conflito depois vai-se espelhar naquilo que é, se calhar, as minhas atitudes, os meus comportamentos, a forma como vou gerir as equipas. Mas voltando aqui à questão, eu diria mesmo a liderança situacional, que dá a oportunidade às pessoas de adaptarem-se a diferentes contextos e situações. Ok. Neide, será que o estilo ideal para um líder deve ser sempre a liderança situacional ou em alguns contextos devemos mostrar um punho mais forte porque assim a situação exige? Bem, a liderança situacional também é isto, é o punho mais forte no momento em que é necessário ser forte, no momento democrático, no momento em que nós precisamos de ouvir as pessoas e dar a oportunidade das pessoas poderem contribuir. O contexto social, nós não podemos estar alheios, está muito difícil. As pessoas sentem falta de apoio em todos os níveis, desde a casa, a família, as referências que devem sair do seio familiar, o contexto das obrigações do próprio Estado, as empresas, não é? E as pessoas têm que recorrer a alguém, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem que alguém cuide delas, que pergunte como é que elas estão,
e que ajuda nas soluções dos problemas delas. E hoje as empresas, se nós tivermos que pensar só no trabalhador ou no colaborador, sem este contexto todo, nas dificuldades que as pessoas têm até para chegar até a porta da empresa, nós não vamos conseguir tirar o melhor delas. As pessoas hoje precisam realmente de sentir algum lugar durante o dia acolhidas. Okay. E as lideranças, e muitas das vezes nós também, dependendo da função que temos e da pressão que temos para também dar resposta, contrariar a tendência do mercado, a descrença das pessoas em investir ou em gastar, portanto eu estou numa indústria de consumo, bens de consumo, onde as pessoas hoje têm que tomar decisões se vão comprar um saldo, se vão comprar um refrigerante, uma cerveja, ou se vão comprar arroz e feijão, se vão pagar a luz ou se vão ter táxi para voltar para casa. E como é que eu tenho que ter resultados para a empresa continuar a sobreviver, para estarmos todos dentro de uma organização. Mas o meu colaborador também é um consumidor. E se eu chegar e querer exercer só uma determinada pressão às pessoas sem entender o contexto em que as pessoas estão e como é que eu posso motivar, como é que elas podem ter um momento de desligamento daquilo que são as adversidades que estão lá fora para depois poderem contribuir de forma positiva, também vou estar, se calhar, a ser completamente irrealista, né? Portanto, não vou conseguir ter. As pessoas não estão focadas, não estão motivadas. E muitas das vezes podemos começar um projeto muito importante simplesmente em saber como é que as pessoas estão. O que é que tu gostarias de fazer nesse projeto? Em vez de sermos nós a identificar que tu fazes isso, tu fazes aquilo, onde é que tu achas que tu podes contribuir mais? Qual é o teu problema aqui? Onde é que tu achas que tu podes agregar mais valor na solução deste problema? Ok. Elizabeth, obrigado, Neide. Já vi que temos muita coisa aqui para abordar e vou ter que, em algumas vezes, interromper o vosso raciocínio, porque preciso aproveitar o máximo o vosso conhecimento e explorar tudo o que vocês têm para trazer aqui para o nosso tema. Elizabeth, qual é a tua visão em relação a isto? Existe um estilo de liderança que deve ser utilizado nas organizações para que se encontre o sucesso organizacional, ou necessariamente um bom estilo de liderança deve ser esta partilhada pela Elina e a Neide, a liderança situacional? Bem, vou aqui pegar aqui a brecha da Neide e dizer que a Elina falou muito bem a nível de liderança situacional. Nos estilos de liderança que atualmente vê-se muito nas organizações, desde a liderança liberativa, desde a liderança coaching, tem a liderança autocrata e a democrática. E eu acho que a Neide estava aqui a falar um bocadinho de tudo isso. É preciso nós praticarmos ou levar conosco os 4 tipos de liderança. É preciso, às vezes, sermos um pouquinho mais liberais, às vezes democráticas e às vezes autocratas, porque o líder às vezes é preciso se impor um bocadinho, dependendo muito da organização, porque eu costumo dizer que trabalhar numa indústria é muito diferente de trabalhar na restauração, é bem diferente de trabalhar numa empresa de tecnologia. Isso nós levamos a liderança de acordo ao tipo de equipa também que nós temos acompanhado. Está relacionado com o perfil de colaboradores que nós temos nas empresas, se calhar o posicionamento que os líderes devem ter. Nesse caso, aproveitando o que a Elizabeth traz, é que o estilo de liderança vai depender também em função do tipo de colaboradores, ou é ao contrário? Eu acho que, acima de tudo, isto pode não ser uma opinião popular, mas depende da empresa em si. Quais são os valores, os objetivos da empresa, a estratégia da empresa, e depois esse plano é o que vai acabar por influenciar o tipo de colaboradores que vamos contratar, se estas pessoas se revêem, se estão ajustadas àquilo que é a cultura organizacional, porque imaginemos que se nós fizermos o inverso, como o Anselmo estava a perguntar, que é adaptarmos a nossa liderança ao estilo de colaboradores sem ter em consideração a estratégia, posicionamento da empresa, eu estou sujeita a ter de estar constantemente a mudar aquilo que é a nossa estratégia em função dos colaboradores. Então, por mais que nós hoje em dia
digamos, e faz todo o sentido, sim, darmos valor às pessoas, as pessoas são únicas e devemos, sim, ajustar o nosso estilo de liderança às nossas equipas, mas temos de ter em consideração que nós estamos a trabalhar para uma empresa, a empresa tem os seus objetivos, tem a sua visão, missão e valores, e isto tem impacto em outros processos. Antes de chegarmos à liderança, tem um impacto no processo de recrutamento, atração e retenção destas pessoas, e as pessoas, de alguma forma, têm de estar alinhadas com aquilo que é a missão, visão e valores da empresa. E depois, claro que a liderança é ajustada a isso e vamos fazendo aqui alguns ajustes mediante aquilo que são as pessoas que nós temos na nossa equipa. Neide, a empatia é a base de qualquer liderança autêntica, não é? Para se ser um bom líder, precisa-se necessariamente de ser empático. O que é que a empatia permite? Ela permite nós estarmos na posição do outro, não é? Ela permite que, independentemente de nós precisarmos que a pessoa tenha determinado resultado, como é que ela faz aquele resultado? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como é que ela poderia dar o resultado que eu estou à espera? É importante uma liderança empática porque nós conseguimos identificar, se eu estiver a fazer esse esforço, eu tenho que saber se essa pessoa é competente naquilo que sabe que é esperado na função, que essa pessoa é capaz, que essa pessoa tem os recursos e ouvir também da pessoa a contribuição que ela pode dar ao projeto. Se calhar o projeto pode ser melhorado, se calhar não, mas a empatia está exatamente na questão de como é que esta pessoa hoje pode entregar aquilo que eu estou à espera que ela entregue. Mas para fazer isso, eu tenho que estar próximo dela, fazer a avaliação e ter a certeza que esta pessoa preenche os requisitos daquilo que eu preciso que seja feito. Okay. Mas isto não é fácil, isto é para equipas mais pequenas, não é? Okay. Num contexto em que, e isto é verdade na nossa indústria, nós temos pessoas que lideram 50, 60 pessoas. Okay. O líder empático, ele consegue fazê-lo até determinado nível, mas ele depois tem que inspirar as outras pessoas para poderem fazer isto numa camada abaixo. Porque nós não somos super pessoas, super heróis que chegam a todo lado na organização. Nós somos, acima de tudo, influenciadores. Sim. Influenciadores de comportamentos, influenciadores de valores, que depois são replicados ao longo de toda a estrutura. Ok. Elizabeth, é difícil ser um líder empático quando tens uma equipa de trabalho muito grande, de acordo com a Neide. Qual é a sua visão em relação a este aspecto? Bem, eu não tenho uma equipa muito grande, não é? No entanto, para mim é fácil, né? E empatia é saber também nos colocar no lugar do outro, não é? Liderar, é por isso é que se diz, quando se lidera, tem que se liderar também com amor. Quando não se tem amor, é impossível. Então, ao levarmos isso para nós conseguimos olhar para a equipa, transformar pessoas, transformar competências, habilidades também. E, acima de tudo, é muito importante nós, todos os dias, termos uma visão daquilo que é a situação da organização e não só, também das equipas. Então, é mais ou menos por aí. Elina, o bom líder deve necessariamente ser empático naquilo que é a sua visão? Idealmente sim, mas eu acredito que não é o único fator que define se é um bom líder ou não, porque por vezes nós podemos dar demasiada importância a aspectos. Vou pegar aqui um pouco no exemplo que a Neide deu de grandes equipas. Eu, se tiver uma equipa de 80 pessoas, provavelmente eu tenho a minha primeira linha de reporte. Podem ser 3 ou 4 coordenadores. Eu, se tiver a capacidade de inspirar, incentivar, mostrar direção a estas pessoas, mas posso até não ser uma pessoa necessariamente empática naturalmente, mas estas pessoas são empáticas para a equipa abaixo, conseguimos ter aqui uma equipa funcional e uma equipa eficaz. É ideal, mas nem todas as pessoas são empáticas naturalmente. Para algumas pessoas requer muito esforço e, se calhar, ao dedicarem tanto esforço a tentarem ser empáticos, acabam por tirar o foco daquilo em que são realmente bons e não o conseguem fazer.
E o fato de não sermos empáticos não significa que nós não consigamos ter boas relações com as outras pessoas. Às vezes pensamos que só se eu for empática é que eu consigo criar uma boa relação. Não, as pessoas empáticas têm a tendência, se calhar, a ser mais sensíveis, de ter muito mais atenção ao detalhe. Hoje a Neide chegou, está um pouco cabisbaixa, uma pessoa menos empática, se calhar não vai ter essa atenção, vai começar a falar com a Neide, mas não significa que não se importa. Pode não ter tanta sensibilidade para aquilo que é o que o outro está a sentir. Ok. Assim, eu vou concordar aqui com... Não se importa. Assim, Sim, esteja à vontade. Sim, mas, Eline, eu acho que nos dias de hoje a empatia é muito importante, falou muito bem, porque nós estamos aqui a identificar nas nossas equipas pessoas muito desmotivadas, principalmente pela situação em que se vive atualmente, a nível de dificuldades pessoais, a nível de gestão financeira, a nível de trabalho, desemprego, não é? Então as pessoas andam muito cabisbaixo e eu acho que há necessidade de nós líderes levarmos aqui, ou seja, dar algum sempre conforto dar a algum essas conforto pessoas. a essas pessoas. E só conseguimos fazê-lo quando nós somos empáticos, não é? Olhar para a pessoa e perceber que essa pessoa hoje não está no seu melhor dia. E às vezes procurar saber dessa pessoa se está bem, se consegue trabalhar hoje, se está disponível, para ver então se conseguimos elevar essa pessoa à performance esperada dentro da organização. Ok. Agora, os líderes autênticos normalmente não têm receio de ter pessoas nas suas equipas que pensam de forma diferente, que são criativos, que trazem um novo pensar. A grande questão é, por que é que muitos líderes, quando têm profissionais nas suas equipas, que são diferentes, que quebram os status quo, que pensam de forma diferente, encaram esses liderados como pedras no seu sapato? Bem, é assim, é uma pergunta interessante e eu acho que agora vou tirar aqui um pouco o foco do líder e passar aqui para os liderados. Nós devemos entender que, por vezes, nós podemos ter uma opinião diferente, porque eu também já trabalhei, nem sempre fui líder, já estive na equipa de alguém. Okay. E nós devemos saber quando e como dar a nossa opinião, porque na realidade podemos ter todas as opiniões, mas as opiniões podem não ser factos e podem nem ser válidas no momento. Então a responsabilidade não está só do lado do líder. Há pessoas que têm opiniões diferentes, mas não são pertinentes e até chegam a ser inconvenientes com as suas opiniões e quando vão partilhar e a forma como partilham. Um líder deve valorizar pessoas com opiniões diferentes e, acima de tudo, pessoas que sabem fazer o que estão a fazer. Se um líder tem algum receio de opiniões diferentes, provavelmente não é um líder, é um chefe, é uma pessoa que só está ali para dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, que não está a delegar e não quer pessoas que pensem. Existem áreas que, de facto, exigem este posicionamento, que eu não preciso que inventes. Nós estamos, vou pegar aqui os exemplos das indústrias, que eu acho que Sim. de todos os setores são os que funcionam melhores, porque têm de apresentar resultados, não têm opção, e não há muito como não há muita volta a dar. que tivemos a trabalhar. É visível no dia, produziu-se X, exatamente, não temos aqui muita volta a dar. E pegando no exemplo da indústria, se eu tenho um operador de linha, sim, e ele não concorda que a máquina deve funcionar assim, mas este é o processo, de facto não me interessa a tua opinião muito. Eu não vou comprar uma nova máquina ou mudar todo o processo, porque para ti aquela parte de fechar a rolha deveria ser para a direita e não para a esquerda, mas não é funcional para a máquina. Para a máquina tem de ser fechado para a direita, porque senão a máquina não consegue selar. Isto é um exemplo que provavelmente é assim. Mas, então, a tua opinião neste momento não é útil. Então, eu como líder posso não aceitar. E dependendo de como aquela pessoa vai levar eu não aceitar esta opinião, também vai influenciar a forma como esta pessoa vai me projetar como líder. Há pessoas que não aceitam que o líder diga que não faz sentido, não vamos avançar, não pode ser, o processo é este, e sentem logo o meu líder não gosta de ouvir. Também temos que ter aqui algum peso e medida
na forma como é que o líder é visto. Mas sim, de facto existem líderes que ou chefes que não gostam de ouvir opiniões, não gostam das contribuições de outras pessoas. Provavelmente estas pessoas deveriam ser especialistas técnicos e não líderes de equipas. Ok, Eneide, diferenças de opiniões têm sido um calcanhar de Aquiles para muitos líderes. Não sei se partilha da mesma opinião. Eu adoro aprender com a minha equipa. Eu não tenho nenhuma ambição de saber aquilo tudo que eles sabem. Eles são contratados para fazer exatamente aquilo e a única coisa que eu tenho que fazer é dar-lhes as condições para fazerem aquilo que eles sabem fazer. Mas, pegando aqui um bocadinho nas contribuições, é bem verdade que nem sempre nós estamos num processo democrático. Ok, agora vamos mudar a forma de trabalhar determinado processo, porque são mesmo processos e depois eles têm todos uma cadeia, uma sequência de acontecimentos que depois influenciam no resultado final. Esta é aqui a grande importância dos processos. Mas até o dizer ao colaborador, olha, desculpa, nós não vamos aplicar aquilo que estás a dizer, também é uma competência. Também é uma competência. E também requer empatia. Também requer empatia, requer tempo, requer a comunicação, assertividade, uma postura também, primeiro, de valorizar a contribuição. Porquê? Porque se nós tivermos uma atitude de, olha, desculpa, não vou mudar, obrigada pela tua opinião, mas isto vai ser sempre assim. Vai haver uma altura que eu vou mesmo precisar de um brainstorm, que vou precisar de contribuições da equipa, e eles vão ficar todos a olhar para mim e vão dizer, não, desculpa, acho que você sabe tudo. De todas as vezes que nós tentamos dar alguma contribuição, algum feedback sobre determinado processo, nós não fomos incentivados, fomos completamente, a nossa opinião foi completamente anulada. Então acho que agora o resultado está aí e nós não temos mais nada a dizer. Portanto, até a forma como nós intervimos, como nós explicamos o porquê que não vamos agora alterar o processo e a consequência dessa alteração agora, até pode ser uma boa ideia, mas vamos pôr aqui num bolo das boas ideias que vamos aplicar quando tivermos tempo, porque agora temos determinado resultado para entregar. Mas a forma tem sempre que ser trabalhada e para que a pessoa entenda de que, ok, obrigada pelo teu pensamento crítico neste processo, mas não é funcional por causa disso. Não é uma opção agora, é uma opção que nós temos que discutir ou que vai precisar da intervenção de uma outra área para validar se efetivamente é uma alteração que possa ser efetiva. Em relação àquelas pessoas que têm mesmo boas contribuições e que estão mesmo a dar um input que vai melhorar determinado projeto e que o chefe em casa, quando pensou que ia ter uma reunião, ele já tinha a solução e que a solução depois vem numa discussão da equipa e com muito melhores resultados, temos também que ter a humildade de entender que não sabemos tudo. E que as nossas equipas elas sentem-se muito mais valorizadas quando têm uma ideia e uma contribuição que elas realmente acreditam, é uma fé. Portanto, aí nós estamos só na posição de coach, é só acompanhar, monitorar que efetivamente os processos vão decorrer como foi concertado, mas nós não precisamos de levar as medalhas. Na verdade, é a equipa que faz, é a empresa que vai ganhar, portanto, não... Se a gente quiser que a ideia foi minha, isto fui eu, então vamos ter mesmo muita dificuldade. Elizabeth, em alguns casos, sente-se que parece alguns líderes sentem-se inseguros quando têm colaboradores nas suas equipas que pensam de forma diferente, principalmente lideranças intermédias, em que depois dela tem uma outra liderança. Sempre ser a mesma pessoa a trazer aqui uma perspectiva, um olhar crítico diferente daquilo que o seu líder apresenta para, digamos assim, a outra chefia, pode criar aqui algum ciúme. Não será essa a base de tudo por trás disso? Bem, costuma-se dizer que falar é prata e saber ouvir é ouro, não é? Então, isso é muito importante, que um líder tenha a capacidade de dar ouvido aos seus liderados, não é? Eu gosto muito de me juntar aos bons e, graças a Deus, tenho pessoas na minha equipa que são pessoas muito desafiadoras, pessoas que sempre têm uma opinião contrária, uma opinião diferente, não é? Vêm ter comigo, apresentam a sua opinião. E eu tenho recebido de uma maneira muito natural e muito saudável
E eu acho que isso é que faz toda a diferença. Quando o liderado vem ter contigo, apresenta uma sugestão, pesa embora não se aplica, mas nós temos que estar abertos para ouvir e dizer assim, ok, a sugestão é boa, a opinião é boa, não conseguimos implementar aqui, mas podemos implementar num outro projeto. Então, isso faz com que o liderado se sinta também valorizado dentro da organização. Mas sim, temos que aceitar que existem muitos líderes no mercado que sentem que quando o liderado tem uma capacidade de raciocínio lógico, o liderado apresenta sugestões contrárias, sente-se que esse quer desafiar, quer tirar o lugar e etc. E também já tive chefes, né? Já fui uma liderada e já passei por situações do gênero, mas ainda assim eu acho que esse é um processo. É preciso que esses líderes olhem à sua volta e mudem esse quadro, porque é muito mal, não é? E os liderados precisam ser ouvidos no final de tudo. As pessoas... Só uma contribuição sim. aqui. Essas situações acontecem e elas não são sustentáveis ao longo do tempo. Em especial nas chefias intermédias. Isso significa que o líder atual está a fazer um excelente trabalho. Ele está a dar oportunidade às equipas para crescerem, para desenvolverem. Quando nós verificamos que dentro da equipa já tem alguém com outras skills, que fora das questões técnicas, já está com skills de liderança, já tem uma oportunidade até de nos substituir, que essa também é a nossa missão. Nós temos que encontrar uma oportunidade para essa pessoa. Se não for no sítio onde nós estamos, mas num outro sítio. Essa pessoa tem que ser desafiada. Porque o que é que acontece? Ao longo do tempo, esta pessoa vai querer ou sai da organização, e é alguém que a organização foi investindo, foi dando a oportunidade da pessoa crescer. Se ela não tiver a oportunidade de continuar a crescer dentro daquela direção, ela sai da organização. E aí o RH tem que também acompanhar e assessorar a liderança como é que nós gerimos essas pessoas. Aquelas pessoas que já estão prontas para assumirem uma outra responsabilidade, mas sabemos que isto é uma pirâmide, não são todos diretores gerais. Como é que nós conseguimos depois criar aqui uma mobilidade na carreira da pessoa e dar a oportunidade dessa pessoa também poder exercer uma função de liderança. Bem, ao longo do tempo não é sustentável termos essa situação dentro de uma direção. E também precisamos de férias, não é? Precisamos de férias. Bem, mas isso tudo no mundo cor-de-rosa funciona, mas no mundo prático e depois, as pessoas também têm alguma insegurança de perderem espaço sobre aquilo que foram consolidando ao longo da sua carreira profissional. Eu penso que isso tem sido a realidade, tem sido isso que as pessoas vivem no dia a dia, não é? Lideranças inseguras, lideranças que, pronto, realmente existem, nem todas as contribuições são válidas e existem, digamos assim, pensamentos inoportunos, não é? Aqui estou a trazer à baila a questão de colaboradores que trazem sempre ideias novas, etc, etc. Entretanto, também existe aqui uma insegurança por parte, digamos assim, dos líderes, né? Das lideranças. Nem todos os líderes recebem bem quando sentem que nas suas equipas existem pessoas preparadas para o substituir. Não é? O mundo real é este, o mundo prático da coisa é este. Não é? No mundo cor-de-rosa, nós sabemos que todo líder, o ideal é que prepare alguém, não é? Que faça o caminho até um dia ele conquistar o sítio ou o lugar em que você, como líder, está. Mas o prático é mesmo isto ou isto é apenas um mundo cor-de-rosa dos livros? Não é? Existem vários cenários, é como o Anselmo disse, existem líderes que são, sim, inseguros e líderes que não são inseguros. Mas depois aí cabe a empresa ter processo a nível da gestão de recursos humanos para acompanhar e também passar aqui alguma segurança a estes líderes inseguros, porque talvez, e não justificando, mas talvez essa insegurança seja: eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei quais são as minhas possibilidades de crescimento, porque eu tenho um chefe, provavelmente o meu chefe não vai sair, para onde é que eu vou? Então eu quero posicionar-me para garantir a minha posição, porque estávamos a falar há pouco tempo de empatia, da situação socioeconómica em que estamos a passar.
por alguém que está numa posição, não sabe para onde pode ir, se pode progredir e sente que há alguém que lhe possa tirar o lugar, significa tirar-lhe o sustento. Sim. Então, esta pessoa pode sim tornar-se insegura em relação à sua permanência se a empresa, a sua chefia, não lhe passar a visão de onde é que ele pode chegar, o que é que ele pode alcançar ao preparar a equipa. Um bom líder vai sempre querer sucessores, porque se tu cresces, eu cresço. E pode até não ser na hierarquia, mas a nossa área pode começar a ganhar muito mais relevância, posso conseguir um maior orçamento para melhorar as condições da equipa em geral. Existem várias formas de crescer, mas nós também temos de perceber porque é que aquele líder sente-se inseguro. Faz parte da personalidade, é a organização que não lhe está a transmitir segurança, é a sua própria chefia que não lhe está a transmitir para onde tu podes ir, o que é que podes fazer, esta movimentação lateral ou até mesmo uma promoção, assumir um projeto, seja lá o que for. Então, não é só esta pessoa é insegura, é um mau líder, mas também há uma causa. E o importante é resolver aqui a raiz do problema, identificar a raiz do problema e tentar resolver. Ok. As pessoas normalmente não, digamos assim, deixam as organizações, mas deixam os seus líderes. Não é? Há uma máxima que diz que as pessoas não deixam as organizações, mas deixam os líderes. Existe uma métrica para poder medir a relação do líder com os seus liderados? Sim, geralmente as empresas que já têm processos de avaliação de desempenho conseguem medir isto através de a retenção, ou seja, a rotatividade. Se o Anselmo está a gerir uma equipa e todos os meses eu tenho que fazer uma substituição a alguma coisa, ali não está certa. Existem estudos de clima organizacional, aqui o desempenho das pessoas, a satisfação, existem várias formas de medir o desempenho, a relação do líder. Agora depende da maturidade e dos processos que a empresa tem implementados. Existem empresas que têm avaliação de desempenho 360 graus. Sim. E há empresas que têm apenas 90 graus. Então, dependendo da empresa, existem empresas que fazem anualmente estudos de clima organizacional, que não só avaliam aqui as lideranças, mas as condições de forma geral da empresa, mas existem várias formas de avaliar, sim, o desempenho de um líder em relação à sua equipa. Neide, em muitos casos, e um dos indicadores, embora que não formal, mas um dos indicadores, por exemplo, aí concordo com a Elina, olhar para o índice da rotatividade num determinado departamento, numa determinada área, conseguimos ter mais ou menos uma apreciação daquilo que é a relação dos líderes com os seus liderados. Mas, em muitos casos, as organizações até sabem que a base do problema está na relação entre o líder e os seus liderados. Mas, em muitos casos, as organizações nada fazem para mudar o quadro, ou seja, para inverter o quadro. É mais fácil sacrificar os liderados do que sacrificar um líder numa determinada organização. Essa é a apreciação que eu tenho. Não sei se vocês têm uma visão diferente Não desta. é mentira, nem é verdade. Depende muito do contexto e da cultura organizacional. Sim. Da fase, da maturidade da empresa. Empresas que ainda estão na parte de consolidar os seus processos, de firmar o seu negócio, muito mais focado naquilo que são as competências técnicas e nos resultados, elas podem não valorizar esta questão do ambiente, da retenção, da motivação, da liderança positiva. Outras empresas que podem estar em outros estágios, elas têm um comportamento completamente diferente. Há uma consequência. Eu posso ter todos esses instrumentos que foram mencionados, avaliação de desempenho, e hoje a avaliação de desempenho já não é eu avalio-te e está aqui o teu score, o teu resultado. Hoje é uma avaliação de desempenho em que eu tenho que dar um feedback e há todo um acompanhamento da estrutura do feedback e a pessoa tem a prerrogativa de concordar ou não e também dar a sua opinião sobre a avaliação que está a ser feita. Falamos da questão do estudo do clima organizacional. Sim. E que se nós quisermos pôr a dimensão da liderança, também é um fator que nós podemos incluir no feedback do clima organizacional, da avaliação de 360.
até na própria avaliação da própria liderança. Nós podemos pôr componentes na liderança que podem assegurar-nos que ele tem estado a desenvolver a equipa, que ele tem estado a fazer a mentoria, que ele tem estado a passar os valores da organização. Tudo isto pode estar feito, estruturado, mas dependendo da maturidade e da fase que a empresa está, ela pode valorizar mais, pode criar consequências com isso. E quando eu digo consequências, pessoas com evidências de que são bons líderes, serem reconhecidos ou ter alguma coisa específica que acontece com estas pessoas e que se torna visível e inspira outras pessoas, ou pode ter uma consequência menos impactante naquilo que é a organização. As entrevistas de saída dizem-nos muito. Sim. Quando as pessoas realmente querem dar um feedback para a empresa melhorar, mudar alguma coisa. Outras pessoas dizem motivos pessoais, não estão nem aí, não querem, acham que descrença total de que o meu feedback vai alterar alguma coisa na organização. Isto sempre foi assim, eu não sou o primeiro a sair nessas condições e, portanto, vou dizer simplesmente que tenho um outro projeto para abraçar. Mas depende muito da verdadeira intenção das empresas em relação àquilo que elas assumem como os valores. Se as empresas querem que os seus valores sejam coisas reais, que se viva, que se sinta no dia a dia, no ambiente, a consequência de todos esses instrumentos é diferente. Elizabeth, nesse contexto, os líderes fazem-se ou desenvolvem-se? Essa é a questão que normalmente se coloca. Existem pessoas que nasceram líderes ou isto é uma questão de desenvolvimento, digamos assim, dessas competências? Bem, eu costumo dizer que ninguém nasce líder, não é? Já líder, ou ninguém nasce já liderado. E são habilidades que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do crescimento, ao longo das experiências e também ao longo do meio. E também alguns líderes, não é, são descobertos, não é? Porque é bem verdade que o líder deve ter a grande capacidade de transformar pessoas. E é dentro dessa transformação que nós chegamos a descobrir outros líderes, não é? Eu, quando cheguei, estava aqui a comentar um bocadinho com a minha colega, a Neide, e passamos praticamente pela mesma líder, não é? E fomos identificadas. Então, nós líderes, nós temos que ter a capacidade de transformar pessoas, desenvolver pessoas e a descobrir habilidades dentro de uma determinada organização ou de uma pessoa, não é? Porque há pessoas que têm aquilo, mas não conseguem desenvolver, não conseguem tirar aquilo para fora. Então, os líderes desenvolvem-se, transformam-se e, ao longo do crescimento profissional, descobrem-se também. Ok. Elina, achas que os líderes devem ser desenvolvidos ou existem pessoas que nascem já com algumas habilidades que facilitam esse processo? Eu acho que é um misto. Existem pessoas, claramente, às vezes nós vemos aquela criança ou jovem e nós olhamos e esta pessoa vai ser líder, seja lá em que área for, na sua equipa de futebol, na turma. Há pessoas que naturalmente têm uma predisposição para posições de liderança, seja porque são carismáticas ou porque sabem lidar com as pessoas, sabem comunicar, reunir. E depois temos a parte sim que muitos líderes são desenvolvidos, pessoas que tecnicamente são muito competentes, mas falta-lhe aqui faltam-lhe algumas competências interpessoais, então é um misto. Aquelas pessoas que claramente vão ser líderes postas dada a oportunidade e há outras que vão ser desenvolvidas. Naide, os líderes, não é, na verdade, eu acredito que naquilo que são as competências interpessoais, verifico que tem havido pouco investimento por parte das organizações. Vocês também acreditam que falta mais treinamento para que as pessoas desenvolvam as suas competências interpessoais, essencialmente os líderes? Sim, eu à medida que fui crescendo na minha carreira profissional, houve um momento, até ter sido chamada a atenção, que eu odiava a palavra líder, porque assim parecia que a liderança estava associada a uma função.
Eu só sou líder se eu tiver uma função X. Eu não sou líder porque eu sou uma pessoa com habilidades identificadas no líder. É claro que a liderança exige também conhecimentos técnicos, né? São a parte fofinha da coisa. A gente precisa de gerir áreas, gerir pessoas, mas eu entendo que quando a gente pensa no conceito de liderança, conceito corporativo, é alguém que exerce uma função de supervisão de pessoas, em que o seu principal papel não é fazer aquilo que as pessoas fazem, mas é proporcionar, melhor, fazer com que as pessoas façam aquilo que têm que fazer. E aceitei melhor esse conceito, porque achava sempre que o resto da equipa já não era líder, que as outras pessoas não são líderes, que os líderes não são aqueles, então a responsabilidade de levar o barco para frente é tua, a responsabilidade de fazer acontecer, de me motivar, e eu achava que o resto das pessoas eram vítimas de eu estar bem disposta a ou não estar bem disposta. Mas pronto. Quem trabalhou comigo, quem trabalhou comigo sabe um bocadinho que eu adoro delegar-me nas pessoas. Portanto, vai, traz-me só o resultado, vai à luta, não quero ficar com o protagonismo. Esqueci-me da pergunta. Não, eu questionava, não é? Eu sinto que há pouco investimento naquilo que são as competências interpessoais. Ou seja, as organizações normalmente investem mais nas competências técnicas em relação às competências interpessoais, não é? Os soft skills. Mas conseguimos ver que os soft skills também têm uma importância muito grande naquilo que é o desempenho de qualquer colaborador, de qualquer liderança. Eu gostava de perceber convosco se vocês têm a mesma visão, se é a mesma sensação que vocês têm de que as organizações têm investido mais nas competências técnicas em relação às competências, digamos assim, comportamentais ou soft skills, se assim podemos dizer. Porque eu vejo que as pessoas têm mais problemas em lidar com as competências interpessoais do que, eventualmente, as competências técnicas. Por exemplo, as pessoas são promovidas pelas competências técnicas, não é? Estás a ser promovido porque tu, tecnicamente, és muito bom, mas depois tu precisas também estar preparado, precisas estar bem em relação às competências mais comportamentais, para você alcançar também bons resultados. Não sei, é a visão que eu tenho em relação a isso. Da minha experiência corporativa, eu vejo hoje uma grande mudança e uma pressão até externa sobre essa questão das competências interpessoais. Hoje, cada vez mais, isto já não é um tabu, não é um segredo das grandes multinacionais. Hoje é uma verdade, é um facto. E hoje há mesmo uma situação até autodidata. As pessoas hoje procuram, independentemente se as empresas vão proporcionar estas formações ou não, as pessoas procuram. Eu já estive em momentos em que queria X% das pessoas formadas, em termos do número de pessoas da organização. Já estive no movimento em que determinadas áreas eram prioritárias, áreas cores, tinham que ter os planos de formação. Já estive nos desafios de que X% das formações têm que ser internas e X% das formações têm que ser externas, e hoje começa a ser cada vez mais um outro indicador destas formações, quais as técnicas e quais as soft skills. E até que nível é que essas formações interpessoais, elas começam a estar em cadeia. Para aquelas pessoas que nós já estamos a pensar, de acordo com aquilo que é a performance, que podem ser novos líderes, e daquelas pessoas que já são líderes, ok? Portanto, as empresas hoje não têm como fugir desta realidade. Se elas quiserem assegurar que as lideranças influenciam o meio, influenciam a motivação das equipas, a entrega dos resultados. E se nós não continuarmos a investir na liderança e acharmos só que temos que cobrar do operador, do chefe de turno, nós não vamos chegar lá. Os líderes também são pessoas que têm que continuar a ser formadas. E nós temos estado a fazer isso. Eu gostaria de dar apenas um contributo aqui a este ponto, que eu concordo com a Neide que já existe aqui uma mudança muito grande de forma geral, do ponto de vista de consultora. As empresas não é por falta de investimento. O que ainda é comum em algumas empresas é
a forma ou os programas de desenvolvimento em que investem, porque quando estamos a falar de competências interpessoais, não estamos a falar que a Elina vai desenvolver o seu estilo de liderança numa formação de uma semana. Isto deve ser um programa de desenvolvimento a longo prazo, com várias componentes, a formação tradicional, formação on-job e com o envolvimento das chefias. Porque se eu espero que a Elina, que nunca foi líder, nunca geriu equipas, e já identifiquei algumas debilidades em competências interpessoais, competências comportamentais nela, e agora ponho-a em sala uma semana, vais aprender sobre inteligência emocional e sobre técnicas de feedback, e depois ela sai de sala e torna-se na líder exemplar. A probabilidade que isso vai acontecer é muito baixa. Então, o investimento existe. Agora, de facto, é perceber, ok, competências comportamentais de facto exigem que sejam programas de desenvolvimento a longo prazo. Porque eu não me comporto... Há comportamentos que sim posso ter apenas no local de trabalho, mas eu não comunico bem só no meu local de trabalho, ou eu comunico bem fora do meu local de trabalho e no meu local de trabalho, porque não há aqui um botão... liga. Eu não sou inteligente a nível emocional só no meu local de trabalho e saio do local de trabalho e deixo de ser inteligente. Ou seja, isto também existe aqui um compromisso da parte do colaborador, chefia, em adotar estes comportamentos, e então isto é algo que se vai ver uma mudança a longo prazo, é um processo, e por vezes não há se calhar o entendimento por parte das empresas que deve-se dar algum tempo para que estas competências de facto possam ser devidamente desenvolvidas. Elizabeth queria dizer algo. Sim, também queria aqui dar o meu contributo e também dizer que normalmente essa descoberta é feita por meio de relações interpessoais. É preciso nós temos uma aproximação, às vezes, das pessoas, para então podermos identificar essas competências. E falando aqui um bocadinho estamos a falar muito de soft skill, mas também temos que ter atenção ao hard skill, que é a parte física do currículo de uma pessoa, que é a parte profissional, porque nós podemos ter um currículo XPTO, não é? Mas depois ter um comportamento atrás desse currículo que não vai de acordo com aquilo que é os objetivos, a missão, que tem a ver com a empresa. E há pessoas também que não têm nenhum senso de responsabilidade atrás daquilo que é o hard skill que ela apresentou à empresa. Anteriormente, é bem verdade que as empresas estavam muito focadas em hard skill, ver se é bom profissional, aparentemente, ou por aquilo que apresenta, se consegue fazer ou não. Mas agora é preciso nós nos preocuparmos muito com o comportamento. Sim, como fazer, como comportar-se, porque até um profissional com um hard skill super alto e sem soft skill nenhum pode levar a empresa a maus resultados. Okay. Muito obrigado. Eu gostava de questionar sobre a questão da capacidade de resolução de problemas. Se a empatia, digamos assim, é a base, a capacidade de um líder de resolver problemas é a chave para alterar o panorama corporativo de qualquer empresa. Qual é a vantagem de um líder ter, digamos assim, essas competências, não é? De ter a capacidade de resolver problemas? Conseguimos, digamos assim, enxergar ou verificar um líder que não tem essa capacidade e estar aí a liderar uma equipa de trabalho, por exemplo? Capacidade de resolução de problemas, nesse caso em concreto. Bem, tendo em conta que as pessoas não têm todas as competências ao mesmo tempo e que elas vão adquirindo essas competências à medida que vão sendo expostas à necessidade de ter, eu diria que é possível, sim, que haja um líder que não tenha esta competência de resolver problemas, mas possa ter uma outra de comunicação, de trabalho em equipa. Ele tem que estar rodeado de pessoas que possam fazer isso e depois também ser acompanhado e desenvolvido a ter esta competência. A resolução de problemas não quer dizer que o líder vai fazer vai tratar, como é que eu posso dizer, vai resolver o problema ele próprio.
muitas das vezes é como eu identifico que isto é um problema, como é que este problema afeta a organização, afeta a equipa, é um problema que é para ser resolvido já, é urgente e é importante. Nós temos problemas em todo lado. Portanto, há uma série de perguntas que têm que ser construídas para que eu possa ter uma ação em relação a um problema. Eu tenho na minha organização vários problemas, mas eu não corro à volta de todos eles. A priorização daquilo que é uma coisa que é para nós respondermos agora, um problema que é gritante, que nos vai influenciar na continuidade ou na venda, ou nos resultados da produção, é o meu foco hoje. Os outros problemas eu vou delegar, vou passar para a equipa, alguém os vai resolver, ou indico que existe um problema noutra área e peço suporte para alguém resolver. Portanto, a liderança é um bocadinho também fazer escolhas. Nós não estamos em todo lado, nós não somos super-heróis, não somos super-mulheres, mas é possível que esta habilidade não esteja presente em determinado indivíduo. Se ele tiver essa consciência, melhor, porque ele pode desenvolver. Portanto, a resposta sim é possível. Nesse caso, podemos observar que os líderes também não são super-heróis, conforme a Neide falou e muito bem. Essa questão vai para a Helena e para a Elizabeth. Nesse caso em concreto, em alguns casos, os liderados também devem ser empáticos com os seus líderes? Claro que sim. Porque nós estamos aqui a falar só de cima para baixo, mas penso que há aqui um aspecto muito importante também, que é qual é o papel do liderado nisso tudo, não é? Pode influenciar o comportamento do líder. Mas claro que sim. Nós, a empatia, no mundo ideal, todos nós deveríamos ser empáticos, não é? Então, eu acredito que hoje em dia romantizou-se muito aqui a posição de um líder e o impacto somente no líder, é o foco no líder. Se o meu dia não corre bem, é o meu líder. Se eu não estou a crescer na minha carreira, é o meu líder. Todos os males é o meu líder, pronto. Sabe, é o meu líder, exatamente. E a realidade é, eu já tive situações difíceis em que no contexto atual, não dar um aumento a alguém. E não é uma situação, não é uma decisão fácil. Isto não me retira a empatia como líder, mas a pessoa tem de entender que não está a alcançar os objetivos por motivos pessoais, e não é por falta de ferramentas, é simplesmente porque tem outras situações e às vezes é motivação. Eu posso tentar motivar alguém, mas a motivação acima de tudo tem de ser intrínseca. Se a pessoa não tem a motivação, não tem a disciplina para fazer o que tem de ser feito, ou até para entender, o líder também é humano. Eu também tenho os meus problemas. Claro que eu não devo espelhar os meus problemas na minha equipa, mas se não existir empatia entre as duas partes, a relação vai ser muito difícil. Porquê? Porque o liderado vai estar sempre à espera de compreensão, de empatia por parte do líder, mas tudo que o líder fizer será julgado com a máxima severidade. Então, realmente, tem de existir empatia, tem de perceber que esta pessoa também erra. Não é um super-herói, não está sempre certa. Então, aí a empatia é necessária, no meu ponto de vista, é necessária para as duas partes. Ok. Elizabeth, não sei se gostava de acrescentar aqui algo. Sim, eu concordo plenamente, apesar de que é difícil ver isso, não é? Nós, os líderes, às vezes somos vistos como os salvadores da humanidade. Todos os problemas que a empresa tem, que os funcionários apresentam, acham que o líder deve ter sempre uma resposta, deve ter sempre a solução para o problema. E às vezes nós estamos num momento em que também estamos à procura de soluções para os nossos próprios problemas. Então, é uma coisa que é muito complicado de gerir, mas sim, nós devemos tentar sempre gerir da melhor maneira possível e estar disponível para ouvir as pessoas, mesmo que não tenhamos a solução, mas só o facto de estarmos ali disponíveis, acho que vai servir de um bálsamo para o liderado, não é? Ok. Posso só complementar? Sim. Vou dar um exemplo muito de alguém que está a fazer uma mentoria connosco. Esta pessoa reconheceu que após 10 anos deixou-se estagnar
não investiu em si, exerce as suas funções com eficiência, mas não faz mais do que é esperado. E não cresceu, passaram 10 anos, não cresceu e hoje acordou. E uma das coisas que a pessoa diz, e está a começar a ganhar alguma autoconsciência e autorresponsabilização, é eu tenho muita dificuldade em aceitar críticas, porque leva para o campo pessoal e acha que é uma crítica a ela, não é: Anselmo, tu fizeste isto mal. A pessoa leva como se ela é que fosse errada e não cometeu um erro. Isto para dizer, e então ela já estava a criticar a organização quando fazia comentários com família e amigos, era tudo num ponto de vista muito negativo, quando a insatisfação que na realidade esta pessoa tinha era com ela própria e não necessariamente com a liderança e com a organização. Então daí a importância da empatia, porque por vezes nós estamos a espelhar as nossas próprias insatisfações e inseguranças e problemas nos nossos líderes, quando na realidade às vezes eles nem são o problema. Falando na empatia, nos soft skills, muitas das vezes os líderes têm de tomar decisões difíceis, independentemente de terem conhecimento sobre a importância dos soft skills e entre várias outras coisas. Até que ponto vai, na verdade, o limite da utilização desses soft skills quando se precisa tomar uma atitude mais contundente, ou, digamos assim, uma decisão mais difícil? Anselmo, é aí onde é que elas têm que estar. Exatamente. É aí onde elas têm que estar. As empresas têm estado e passam por momentos difíceis e às vezes não quer dizer só reduzir o pessoal, às vezes são informar determinada equipa que está envolvida num projeto, que era um projeto até que já foi comunicado a toda a organização, que era para trazer uma melhoria e ter que ser suspenso. Portanto, isto também é uma realidade do dia a dia e nós temos que dizer. E isto, às vezes, é só pensarmos um bocadinho no contexto de casa. É mais fácil, é mais simples, porque as empresas parecem, às vezes, que é uma coisa muito distante. Nós, em casa, eu já estou a ter conversas a dizer: olha, a mamã vai deixar de comprar X, Y, Z porque o salário não está a chegar para tudo. É uma decisão difícil. Nós temos que fazer aqui uma reorganização, uma reestruturação das prioridades. E acredito que se nós conseguirmos ser honestos, mostrar os critérios de porquê que estamos a tomar determinada decisão. Não é uma questão pessoal, o critério para que determinadas pessoas não vão agora fazer parte disto ou vão ter que se ausentar, vão ter que sair da organização, é X, Y, Z. E estar claro e com menos interferência possível de fatores subjetivos, as pessoas entendem. Se nós conseguirmos dizer claramente quais são as razões que nos levam a tomar determinado comportamento e até perguntar: há uma outra solução? Isto tudo não quer dizer que a medida não vai ser tomada, mas as pessoas sentem-se envolvidas, até querem ajudar. As próprias pessoas podem dizer: olha, que tal nós este mês reduzirmos o benefício X e termos mais oportunidades de continuarmos a manter o posto de trabalho para mais X pessoas? A solução pode vir da mesa. Então, é nestes momentos difíceis, como se diz, não é? Águas paradas não fazem bons marinheiros. Exato. É nos momentos de turbulência onde se vê realmente quem é que consegue ter as melhores capacidades de comunicação, de montar a equipa, a ter a equipa próxima delas e passar por aquele mau momento, porque isto tudo é passageiro, tanto os bons resultados como os maus resultados é sempre passageiro e nós temos de estar sempre a acompanhar também estes processos. Aqui a inteligência emocional acaba sendo um aspecto muito importante para qualquer líder. É importante, de facto, que os líderes tenham essa capacidade, ou seja, de ter inteligência emocional para poder lidar com situações difíceis ou processos difíceis. Eu acho que é uma peça fundamental para o líder, a inteligência emocional, porque é a partir desta habilidade que nós conseguimos gerir problemas, tomar decisões difíceis, que nós conseguimos gerir o próprio negócio em si, seja nas fases mais produtivas ou nas menos produtivas. Então, é preciso que tenhamos inteligência emocional, principalmente
para gerir pessoas, não é? E tomar decisões difíceis. A Ney esteve aqui a falar a nível de redução de pessoas e outros aspectos. Eu vou aqui tocar num ponto que é importante, não é? Porque nós trabalhamos em área de restauração, indústrias, isso vê-se muito. É aqui a questão de roubos, não é? Por exemplo, é uma questão que nós temos gerido também constantemente nas organizações. E é preciso nós saber tomar decisões quando acontecem situações do gênero nas organizações. Independentemente de sermos empáticos... Não dá para ser empático quando alguém rouba, não é? Podemos até ser empáticos, não significa que concordemos com aquilo. Eu posso ter empatia, mas um roubo é um roubo. Sim. Mas é preciso, então, nós sabemos separar as águas e saber aplicar a medida disciplinar para esse tipo de situações. É só aqui um exemplo. Aqui neste ponto de inteligência emocional, gostaria apenas de complementar que o foco da inteligência emocional não é só também para o negativo, porque às vezes falamos muito só na resolução de problemas, mas também para o positivo, porque a inteligência emocional partimos do pressuposto que eu conheço as minhas próprias emoções, os meus gatilhos e tudo isso. E às vezes quando as pessoas ou organizações estão muito felizes, estamos a atingir resultados, também se fazem promessas que depois a longo prazo podem não ser realistas. A inteligência emocional também parte do pressuposto que é para gerir até emoções muito positivas. Quando a moral está muito alta, as pessoas podem estar com um ego muito aflorado e isso também pode ter um impacto negativo. A inteligência emocional serve tanto para tempos positivos, emoções positivas, como emoções negativas, porque se eu não reconheço as minhas próprias emoções, eu não sei que o Anselmo chegar atrasado realmente tira-me do sério. E então, eu tenho já de antecipar o que é que eu vou sentir e como é que eu vou gerir as minhas emoções para depois conseguir gerir as do Anselmo. Então, e isto para aspectos positivos e negativos. Acho que o foco muitas vezes é simplesmente inteligência emocional e skills, competências interpessoais para a resolução de problemas, para fases difíceis, mas também temos de ter cuidado que estas são muito importantes também para fases, para quando estamos em bons ventos, como a Ney disse muito bem, nada dura para sempre, tudo passa, seja o negativo e o positivo, então é importante para qualquer uma das fases. E um grande exemplo é agora o departamento de felicidade. Está-se a abrir agora em algumas empresas que o gestor de felicidade tem que ter uma boa, tem que ter uma inteligência emocional, mas ele trabalha para felicidade nas organizações, por exemplo. Então é o lado positivo também da inteligência emocional, não é? Acho que queria só dar aqui um exemplo. Nós exercemos a liderança sobre as pessoas. E eu, infelizmente, já tive em vários processos de reestruturação e que tiveram como consequência saídas de pessoas. E se tem aqui pessoas na área de recursos humanos, nós sabemos o quão é difícil este processo. Adoramos estar aqueles projetos de que vamos aumentar X produção, recrutar pessoas, adoramos essa parte. Mas quando nos dizem o contrário, sentimos, né? Portanto, é aquela parte mais triste da função da RH. E se alguém me perguntar como é que eu durmo com isto e como é que eu acordo com isto... Por acaso era a questão que ia fazer. É simplesmente saber que por detrás daquele número, daquela pessoa, daquela carta, existe mesmo uma... Desculpa, por trás daquela carta, daquele número, existe uma pessoa. E da mesma forma como nós convidamos as pessoas para virem à nossa empresa, nós devemos dar a mesma dignidade às pessoas na hora de saírem. Não quer dizer que a decisão não seja tomada, mas nós temos que acompanhar as pessoas e tratar as pessoas como deve ser. Mesmo o colega que comete uma fraude, se a gente tiver a fazer o processo, nós vamos entender que ele pode dizer que, olha, eu roubei a caixa porque, entretanto, precisava de 5.000 kwanzas, o meu filho está hospitalizado. Não deixa de haver aqui o exercício da empatia e nem deixa de haver a consequência, porque não são comportamentos que nós queremos dentro da organização. Tomamos a decisão de desvincular o colaborador, mas ele, no final de tudo, ele sente-se ouvido, ele sente que houve ali uma outra pessoa por trás e que acompanhou, e ele vai levar uma lição para isto. Há uma transformação que acontece na pessoa.
E isto é a missão de cada líder, de cada pessoa que está numa área de pessoas. Pessoas que não têm esta habilidade, esta vocação e que tratam as pessoas como se fosse uma mercadoria, como se fosse um equipamento, não tenham as conversas sérias com as lideranças e mudem de área, porque nós conseguimos criar frustrações crónicas para as pessoas pela forma como determinado processo na gestão da carreira dela foi feito. Isto é mesmo verdade. Naquilo que é a vossa realidade, e eu sei que vocês estão nessa estrada há algum tempo, já vivenciaram alguma situação que vos impactou e que vocês tiveram que transportar aquela situação do trabalho e levar a casa uma situação qualquer? Eu sou mãe grande de muita gente. Há N pessoas que já nem sei em que empresa que eles eram meus colegas e que até os ajudo. Portanto, isto leva... Nós somos pessoas, né? Então é possível. Essa separação é no mundo ideal e acho que esse discurso está a começar a perder alguma força, ainda bem que é. Esta é a pessoa de trabalho e esta é a pessoa de casa. Situações que nós enfrentamos no local de trabalho ou mesmo em casa têm um impacto no outro. É impossível alguém estar a passar por um processo de reestruturação e ter de despedir pessoas e não sentir o peso destas decisões. Vamos sim tentar dar o máximo de dignidade, mas fica a preocupação e depois tem de se fazer aqui uma gestão, mas é de facto impossível separar totalmente. Aprende-se a gerir de uma melhor forma com o tempo e com a experiência. Agora dizer que eu faço o clock-out e tudo que aconteceu no meu dia no trabalho esqueci-me, ou então chego a casa e não dormi porque a minha filha estava doente, a noite toda chego ao trabalho e esqueci-me. Desculpa contrariar-te, mas em muitos casos nós ouvimos por parte de alguns líderes: os teus problemas você deixa na porta da tua casa. Quando você chega aqui... Não devemos deixar afetar. Temos de fazer um esforço todos nós, porque se de facto levarmos os problemas do trabalho para casa, vamos ter problemas em casa. Sim. Se levarmos os problemas de casa para o trabalho, vamos ter problemas. Claro que isso é de facto alguma prática que nós todos devemos adotar. E com o tempo fica mais fácil de separar as coisas, mas vamos dar um exemplo. Temos uma situação em que um colaborador teve um acidente de trabalho e acabou em morte. Eu não deixo aquilo, eu vou pensar naquilo, ou para o caminho para casa. Provavelmente posso não partilhar com a minha família. Posso decidir partilhar ou não partilhar, mas vai comigo. Tive uma infelicidade na minha família, eu vou para o trabalho, eu não vou deixar de pensar naquilo, mas posso decidir, hoje vou focar-me nisto porque é de facto importante e depois eu vou gerir isto. Agora, separar totalmente, o ser humano não tem essa capacidade. Nós podemos conseguir gerir melhor do que outras pessoas e aprender a gerir com a experiência. Agora, dizer que eu faço o switch off e switch on quando mudo de um sítio para o outro não é realista. Ok. Bem, nós começamos a entrar no final do nosso debate, sendo que a Neide terá de nos deixar um bocadinho mais cedo. Entretanto, eu não gostava de terminar sem fazer essa questão a vocês. Não é? Ao longo do vosso percurso, na verdade, o que vocês, para muitos, vocês acabam por ser líderes inspiradoras, não é? Acabam sendo vistas como pessoas que tiveram um percurso profissional de sucesso. Entretanto, o que esteve na base desse vosso sucesso profissional enquanto líderes? Qual é a coisa que vocês acham que fizeram ao longo do vosso percurso profissional e que vos tornasse nessas profissionais que vocês são hoje reconhecidas e que servem de inspiração para muitos jovens, para muitos profissionais no nosso mercado? Porque vocês são. Para mim foram alguns aspectos, mas os que eu considero mais relevantes e porque nos últimos tempos tenho estado a refletir um pouco sobre isso. O primeiro foi a autogestão. Eu já sabia o que queria fazer no início da minha carreira, assim que terminei a minha formação. Quando eu digo já sabia o que queria fazer, eu sabia onde queria chegar. Então foi fácil para mim definir os passos que era. Eu queria ter a minha própria empresa de consultoria, mas não tinha experiência,
não tinha um network que me pudesse ajudar a fazer isso, e seria muito prematuro na altura. Então sabia e tinha timings definidos, eu sabia que não iria ficar em nenhuma empresa por mais de 3 anos, nem menos de 2, nem mais de 3, para não me habituar independentemente, porque queria ganhar muita experiência e sabia que também, antes de abrir a minha própria empresa de consultoria, queria trabalhar numa consultora para compreender a dinâmica, e é uma das formas muito mais rápidas de se ganhar bagagem profissional. A curiosidade, eu sou muito curiosa e eu digo que se calhar isto pode aqui roçar a curiosidade e preguiçosa. Quando eu digo preguiçosa não é falta de vontade de fazer, mas eu digo, gozo com a minha equipa, que é, eu quero que vocês façam tudo, então façam tudo por mim e dar aqui espaço às pessoas de fazer. E a curiosidade de aprender com o outro. Se eu conseguir aprender contigo, particularmente as pessoas da nova geração, por exemplo, isto de social media, coisas que de facto hoje são muito importantes, não são muito áreas do meu interesse, não compreendo tão bem, mas eu compreendo que pessoas que até às vezes não têm experiência compreendem tanto, e eu tenho de abraçar isso, eu tenho que assumir que, ok, eu vou começar a compreender um pouco, mas provavelmente eu nunca vou chegar ao nível de profundidade deste conhecimento. Então, a autogestão e a curiosidade, eu acho que foram os 2 aspectos que me fizeram chegar até onde cheguei. Neide? Não sei se houve uma única coisa. Acho que a base familiar ajudou. Ser filha de quem sou e ter nascido no meio que nasci foi fundamental. A minha vinda de Benguela para Luanda despertou em mim... Oh, é de Benguela? Sou. Ok. Palmas para Benguela, por favor. A minha vinda para cá foi um momento em que eu tive que desprender-me das ligações pai e mãe e de ir à busca. E depois acho que houve aqui também... eu era uma pessoa muito aplicada, sempre fui muito aplicada, sempre dediquei-me muito, sempre dei mais que os outros, sempre fiquei mais horas no trabalho, não porque à espera que a hora passe, mas sempre a fazer várias coisas, envolver-me em vários projetos. Era uma pessoa muito atrevida. As relações interpessoais facilitaram muito. O fato de eu estar sempre aberta a conhecer novas pessoas, a estar em sítios diferentes, a aprender novas coisas, permitiu que as pessoas me vissem, olhassem para mim e pensassem em mim, em várias coisas que elas estavam a fazer. Então fui convidada para fazer várias coisas. Isso deu-me uma experiência transversal em várias funções. E depois acho que foi-me dada a oportunidade. Okay. Elizabeth? Bem, são vários pontos também aqui que eu ia mencionar, mas eu vou me focar aqui em 3 principais, não é? Começando por senso de responsabilidade, não é? Eu sou uma pessoa que, quando eu recebo um projeto, recebo um trabalho, eu sem terminar, sem concluir e sem perceber que aquilo está na perfeição, eu não largo. Então, eu tenho essa tendência de levar as coisas com muita responsabilidade. E depois, visão. Eu costumo dizer, eu sou baixa, mas eu me sinto muitas vezes alta e para olhar as coisas de lá de cima, que nem a águia, e conseguir perceber onde atuar, o que fazer e qual é o momento de fazer, não é? Então, é uma das coisas também que me potencializou bastante. Eu tenho essa visão em todos os aspectos. Sou uma boa cabuladora, não é, se é assim o termo. Eu gosto de olhar para pessoas que inspiram, como a doutora Neide agora, minha colega, né? Obrigada. E a doutora Paula e outras pessoas no mercado que eu acompanho. Eu gosto de copiar, tirar tudo um bocado, ver exemplo de pessoas e seguir em frente. E depois, eu sou muito rabugenta, não é? Sou mesmo aquela gosto de bater de frente às vezes, mas com respeito, é claro, não é?
E eu acho que isso levou-me também a ter coragem de conseguir ter relações interpessoais, de conseguir falar com a doutora Neide sem ter medo, falar com a doutora Paula, falar com engenheiros e etc. Eu chego, eu sou Elizabeth, faço isso, faço aquilo. E as pessoas olham para mim... Essa baixinha quem Essa é? baixinha quem é? E, olha, outro dia eu estava com a doutora Noelma numa conferência. Eu cheguei, doutora Noelma, como está? Epá, nunca mais falamos. Epá, temos falado. E pá, isso levou-me também um bocadinho, é ser um pouquinho atrevida. E eu acho que fizeram-me essa pessoa que sou hoje. É mais ou menos isso. Já para concluir, doutora Neide, qual é o conselho que deixaria aqui para a nossa plateia, para as pessoas que nos acompanham, para os mais jovens, que obviamente também sonham um dia estar na posição em que vocês estão? Isso é sempre aquelas perguntas que a gente, quando é chamada para esses fóruns, não sei se isso acontece também com vocês, que eu digo assim, qual é a mensagem que você vai deixar no fim, que depois as pessoas vão querer ler e vão buscar esse livro, vão buscar não sei o quê. Ai, meu Deus. E é sempre aquelas. Parece que nunca estamos preparados para receber. Eu diria que aquilo que a gente quer ser, a construção de nós próprios, depende de nós. Ninguém vai construir a pessoa que nós queremos ser, por nós. E isto quer dizer mudança de hábitos, sacrificar coisas, dedicar tempo, mas ninguém vai fazer isso por nós. Podemos ler os melhores livros, podemos ter as melhores relações, os melhores amigos, ser amigo do fulano de tal, de estar na empresa XPTO, mas se nós não quisermos ser a mudança, se nós não quisermos, não estivermos dispostos a fazer a mudança, a construir-nos a nós próprios, não vamos ser nada. Não vamos dar o outro passo. Okay? Alina? Eu diria apenas para os jovens e pessoas que querem alcançar os seus objetivos, tenham disciplina e sejam consistentes. Ouvimos muitas palestras motivacionais, muitas frases motivacionais na internet e por vezes estamos muito à procura de motivação. A motivação é temporária. Se tivermos disciplina para fazermos o que tem de ser feito, independentemente de estarmos com vontade ou não de fazer, há uma probabilidade muito grande de que vamos alcançar os nossos objetivos. E consistentes, por vezes as coisas não acontecem tão rápido quanto queremos ou quando queremos, mas com disciplina e consistência aumentamos as nossas chances de alcançarmos aqueles que são os nossos objetivos. Elizabeth? Bem, eu acho que a Neide e a Lina falaram muito bem. Tudo isso faz parte, mas eu costumo dizer também que é importante não desistir, resiliência, não é? Pensar que tudo é possível para aquele que crê. Essa é a frase que eu costumo usar muito, é acreditar em si mesmo, é seguir para frente, independentemente das circunstâncias, seja o difícil, seja o fácil, não desistir, o caminho é para frente. E acreditar que tem um ser acima de todos nós. E esse é que faz acontecer, só este. É tudo. Obrigado. Bem, estamos assim a terminar mais uma edição do nosso programa Visão Disruptiva. Espero que tenham gostado do nosso tema de hoje abordado. Espero que tenham gostado da abordagem aqui das nossas 3 grandes convidadas, que foi uma conversa bastante inspiradora, consegui colher insights muito positivos sobre o que é liderar de facto para causar impacto na vida dos outros profissionais. A vocês, minhas convidadas, só tenho a agradecer. O meu muito obrigado por se disponibilizarem estar aqui hoje conosco para poderem falar para essa plateia maravilhosa aqui presente. Espero que esse seja apenas o princípio e que mais oportunidades eu consiga ter de poder tê-las aqui no programa ou num outro contexto qualquer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E a plateia e as pessoas que estão em casa, sigam as nossas páginas. Precisamos do vosso apoio, da vossa força, da vossa colaboração em seguir o nosso canal, em apoiar-nos para que o programa cresça e para que consigamos ter mais debates
desta natureza. Fiquem todos bem, continuação de um bom sábado e estamos juntos.